Deus cria em mim o teu coração, quero espelhar-te em meu viver, dá teu vigor, tua canção, na tua sombra quero me abrigar, morrendo estou para o eu, mediante tua cruz, então renasci e prossigo enfim com as bênçãos do teu amor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 29. Assim diz a palavra do Senhor. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Esse verso diz respeito à necessidade do autocontrole, tão necessário em nossos dias. Vivemos numa época de uma impaciência muito grande. Coisas pequenas têm causado grandes impactos na vida das pessoas, a ponto de perder a paciência por qualquer motivo. Embora a pessoa que pratica a paciência e o domínio próprio receba muito menos atenção do que aquele que se impõe sobre os outros, o paciente revela grande entendimento de si mesmo, enquanto o insensato não sabe, ao menos, quem é. E só vai descobrir isso quando, por conta da sua impaciência, desenvolver alguma doença psicossomática e aí sim, num leito de um hospital, realmente ser o paciente. Você é alguém que pensa antes de falar ou está sempre agindo pelo fenômeno bateu, levou? Você é alguém que tem autocontrole ou é irritadiço e às vezes nem consegue explicar por que perdeu a paciência? Como o homem paciente dá prova de grande entendimento? Certamente no esforço de controlar suas ações em momentos estressantes, sem jamais tentar controlar as ações do outro. Quem desenvolve a paciência já está convicto de que só consegue controlar a si mesmo. Mas como é que o homem paciente dá grande prova de entendimento? Primeiro, não devolvendo a ofensa, mas procurando virtudes naquele que o ofendeu, tentando entender por que ele fez isso comigo, por que ele me feriu com essas palavras. Será que ele está passando alguma dificuldade que eu posso ajudar? Que palavras posso usar nesse momento para ajudá-lo a enxergar o caminho em que todos nós precisamos andar para não machucar as pessoas? Bom, essa ofensa não me pertence, pertence a ele. Então decido deixar com ele. Não vou devolver. Precisamos ter autocontrole para questionar por que a atitude insana do outro mexe tanto comigo, ao invés de precipitadamente já devolver a ofensa. Tiago, que escreveu uma carta no Novo Testamento, nos diz que a paciência produz mais sabedoria
Ou seja, ela produz em nós a justiça de Deus. Ou seja, ela produz em nós o estilo de vida de Deus, o que Deus tem em relação a nós. Deus tem tido muita paciência conosco, né? Em Tiago 1,16, 17, ele diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Uma boa palavra para a gente meditar, não é? Porque uma hora temos paciência e no minuto seguinte, logo a perdemos. Porque somos inconstantes, não é? Certamente porque muitas vezes estamos focados no que o outro fez por nós ou contra nós, ao invés de nos concentrar no que nós devemos fazer pelo outro, especialmente em momentos estressantes. Não elevar o tom de voz é a prova de grande entendimento daquele que é paciente. Dominar o temperamento é mais louvável do que mostrar a força física e o descontrole emocional. A paciência, às vezes, pode ser um remédio amargo, que às vezes não queremos tomar, mas quando tomamos, sabemos que sempre produz bons frutos. Os discípulos de Cristo sabem que a paciência é uma virtude que acompanha o espírito daquele que nele habita, desde o dia em que nasceu de novo em Cristo Jesus. Então, se você já nasceu de novo, se você já foi batizado nas águas, certamente Deus lhe concedeu o perdão do seu passado e ainda concedeu o poder do Espírito para você continuar na presença dele, para eu continuar na presença dele. Então, se o Espírito habita em nós, nós devemos viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, e não por nós mesmos. Por isso é importante ressaltar que a precipitação nas palavras ou nas ações trazem de volta à vida o velho homem que devia estar morto. Portanto, devemos compreender quem está sob o controle, sob o nosso controle e responsabilidade, o que está sob nosso controle e nossa responsabilidade. Não adianta a gente justificar na atitude do outro. É nossa responsabilidade controlar os nossos instintos. Controlar as nossas palavras irritadiças, porque as do outro nós não temos como controlar. Palavras de paciência e entendimento levam encorajamento e cura para os relacionamentos. A precipitação revela a grosseria e um coração cheio de amargura que devemos evitar. Venceremos tais condutas, certamente com perdão e não com a condenação. Ao invés de emitir tão precipitadamente palavras de condenação em relação ao outro, por que não tentar entender e se esforçar para que saia da nossa boca palavras que ajudem o outro a refletir sobre sua conduta? Discípulos de Cristo que buscam a maturidade certamente buscam o controle de si e não dos outros, pois já estão convencidos que não conseguem controlar ninguém, apenas a si mesmos. Aqueles que alcançaram a plenitude de Cristo
perceberam que a comunicação clara e amorosa é importante para transmitir com eficácia palavras de salvação. E é assim que o homem paciente dá prova de grande entendimento. Quando consegue perceber que suas ações jamais devem ser controladas pelas ações do outro. Às vezes, somos tão rudes, mas tão rudes, e nem percebemos. Por exemplo, somos rudes com as flores, pois as ignoramos em nosso dia a dia quando passamos por elas. Mesmo assim, quando elas invadem nossos olhos e nos encantam com a sua beleza, não nos cobram por a termos ignorado anteriormente. Assim, nos provam que a paciência é prova de grande entendimento. E mesmo sendo um remédio amargo em nossa vida, em muitas vezes, quando tomamos, certamente produzem sempre bons frutos. Portanto, o homem paciente dá prova de grande entendimento. Entendimento de quem é um ser humano. Somos seres humanos que podemos acertar num momento e falhar em outro. Mas certamente o homem paciente dá prova de grande entendimento quando compreende que jamais poderá controlar as ações do outro. Por isso sempre cuidará para que suas ações elas sejam adequadas, especialmente nos momentos difíceis da vida. Deste modo, nós sempre colocamos Cristo em primeiro lugar em nossa vida, que nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. E antes de termos paciência com alguém, Ele teve paciência conosco. Que Deus te abençoe. Prossigo em fé com as bênçãos do teu